Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma live, exatamente nesse nosso horário das 8 horas da manhã. Todos os dias tem muito conteúdo de qualidade, sempre conversando com pessoas assim, ó, excepcionais, pessoas fantásticas que vão trazer sempre um contexto muito bacana sobre o momento atual, sobre temas contemporâneos, né, que podem ajudar você na sua vida, na sua carreira, né, para que realmente possa ter ganhos efetivos, né? Então, sempre um ganho de conhecimento aqui é garantido. Então, todos os dias da semana às 8 da manhã e aos finais de semana às 18 horas. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos aí, Alessandra Barbosa, Vânia, JP, Fabi Biasoli, Eliette Dili. Chegou então a minha convidada de hoje, né? Eliette, e vamos bater um papo muito bacana. Ela ainda não me permite. Eliette, eu vou te pedir que mande para mim aqui aquela solicitação de participação. Por algum motivo eu não consigo te aceitar aqui e fazer você entrar comigo. Deixa eu. Agora sim. Já vamos entrar. Seja bem-vindo, Noia. Tafarel, André, coach, muito legal. André Lima, grande coach, né? Sejam todos muito bem-vindos. Olá! E Olá, aí, minha tudo bem? querida, tudo bem? Tudo. Que saudade de ti. Tentei te botar aqui no computador, mas não deu. Deixa eu fechar aqui, vou de celular mesmo. O Insta não permite fazer pelo computador a live, né? Ah, então Então vamos lá. tem que ser pelo celular mesmo, mas está tudo certo, né? Bom dia então a todos que estão entrando e bom, eu quero hoje, né, trazer aqui para vocês que estão acompanhando na realidade falar um pouquinho dessa moça aí que hoje tá na praia, né? Tô na Morando praia, na tô praia. Que namorando na coisa praia, boa, mas não né? ir pra praia por enquanto. Não pode ir pra praia. Não pode, tô E hoje, proibido ir pra olha que praia. aqui hoje tá um solzinho, viu, Eliette? Eu imagino que aí deve estar sensacional, né? Tá, aqui não tem frio por enquanto, né? O clima aqui o frio daqui é 12 graus, 13 graus, então é bem diferente É daí quase das igual terras. Caxias, né? É quase igual, quase igual. Sabe que a gente estava em plena primavera, eu acredito que uma semana e meia atrás, chegou a 4 graus aqui à noite, sabe? Pensa só que coisa maluca, né? A gente acaba acompanhando algumas coisas daí, né? Até porque o meu esposo trabalha para empresas daí, então a gente viu que o clima já deu as caras o inverno por aí também. Legal. Bom, Eliette, olha só, eu quero aproveitar esse momento para contar um pouquinho do motivo desse projeto, né? Por que que começou tudo isso? Então, na realidade, a ideia desse projeto agora, que se originou numa demanda de uma aluna, né? Hoje esse projeto foi denominado Travessia, projeto Travessia para que a gente passe esse momento, né, que estamos vivendo de uma forma mais saudável, principalmente com a nossa saúde mental, né, Uhum. equilibrada. Então, tudo isso foi da onde surgiu esse trabalho, né, onde a gente eu passei a conversar com diversas pessoas, né, entre elas algumas que você tem conhece, né? Então eu já tive aqui com o João Sarati, com o Alexandre Noia, né? Não, pessoas que fazem parte desse nosso meio, né? Na área do desenvolvimento. E a ideia é que sempre tenha um tema relevante aí para contribuir para as pessoas que estão, né, acompanhando esse trabalho que começou há mais ou menos 30 dias. Então, todos os dias pela manhã, né, às 8 da manhã, durante a semana, eu faço um bate-papo, né, com um convidado diferente e
e aos finais de semana eu faço às 18 horas, né? Então, para deixar o pessoal dormir até mais tarde, né? Então, deixar que as coisas fiquem mais tranquilas durante o dia. Bom, e o tema que a gente, que você sugeriu para que a gente pudesse falar foi sobre educação corporativa. Muito interessante em tempos ágeis, né? E, e uma das coisas que eu quero fazer uma referência, ontem à noite eu estava com o Ronald, né, da Sociedade Gaúcha de Coaching, e a gente falava justamente sobre o tema Learning Agility, né, que tem tudo a Uhum. ver com isso que a gente vai falar hoje de manhã. Né? Então eu queria, antes de a gente seguir, Eliette, que você contasse um pouquinho quem é a Eliette, né? E o que te trouxe aí a lidar principalmente com essa área da educação corporativa. Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa da área da educação desde sempre, né? Eu venho de uma família de educadores. Minha mãe é professora aposentada, como a tua mãe também, diretora de escola, né? Praticamente sim, na parte do meu pai, praticamente todas as mulheres são da área da educação. Né? Minha irmã é professora, minhas primas são professoras, enfim, então eu sempre tive muito presente nessa área de educação. A minha formação de ensino médio é magistério, né? Mas eu sempre me interessei muito mais pela educação de adultos. E aí depois eu acabei indo então para a área, né, de educação corporativa. Eu fui coordenadora de treinamento da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, e aí depois eu já depois disso comecei com consultoria e sempre trabalhando na área de educação corporativa, né? E bem na área de aprendizagem mesmo, né? Então, tanto trabalhando com assessoria para auxiliar as empresas, então, a organizar os seus processos de educação corporativa, quanto treinamentos na área de aprendizagem, então, formação de multiplicadores, formação de multiplicadores no local de trabalho, né? E então sempre assim trabalhando na área da educação, né? Então um pouquinho assim muito rapidamente da minha história. E você também fez mestrado, né, Eliette, depois? Sim. E foi na área da aprendizagem também. Sim, eu fiz mestrado, na verdade, eu fiz mestrado na área da administração, né? Toda a minha formação é na área da administração. Eu tenho pós-graduação na área de gestão de pessoas, tenho formação pela SBDG, formação em coaching. E também trabalhei na área da educação diretamente, da educação formal de adultos, né? Eu fui professora universitária, fui coordenadora de curso, de graduação, coordenadora de pós-graduação, também trabalhei com turmas de MBA, de pós-graduação, e aí sim, diretamente também em disciplinas ligadas à área de educação corporativa. Legal. Eliette, então vamos falar um pouco sobre essa questão da educação corporativa, né? O que difere a educação corporativa da educação, por exemplo, numa universidade, num curso de graduação, num curso de MBA? Eu queria que você fizesse primeiro essa explanação. Por que a educação, qual que é a importância da educação corporativa e por que ela difere da educação formal ali nas universidades? Vamos lá. A educação corporativa, né? Até eu vou pedir para as pessoas que a gente pode interagir aí, eu vou fazer algumas perguntas, né? E aí as pessoas também podem interagir aqui com a gente com as respostas, né? Mas o papel, quando a gente fala da educação formal, da educação universitária ou da educação, até da educação base, da educação de ensino médio, essa educação ela tem como objetivo principal dar fundamentos para as pessoas, né? Quando as pessoas vão também para o ensino universitário, elas estão procurando uma formação, né? Então eu vou lá para me Uhum. formar como administrador, como engenheiro, como médico, enfim. No caso da educação corporativa, ela já não tem mais um objetivo tanto de formação, mas ela tem um objetivo de melhoria de performance, né? Porque Ah, eu já contratei profissionais para minha organização, já contratei pessoas ou pela sua experiência ou pela sua formação, e eu preciso que as pessoas entreguem valor para essa organização.
Então, a educação corporativa, ela tem como objetivo ir melhorando a performance das pessoas para que elas melhorem as entregas dela dentro das organizações, né? Então, esse é o principal diferencial, que no caso de uma educação formal, ela tem como um objetivo uma formação mesmo. E a Uhum. educação corporativa já não tem mais como objetivo formação, ela tem como objetivo melhoria de performance, né? Então, essas Legal. são as grandes diferenças que existem entre os dois tipos de educação. E antes da gente falar do processo de metodologias ágeis dentro do processo de educação corporativa, usando, né, esse momento onde a agilidade ela vai ganhando cada vez mais robustez, né, eu queria te provocar alguns desafios que você pega dentro da educação corporativa, porque nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntos, né, e eu sei o quanto é complexo, porque já trabalhei em empresas onde tinha uma certa estrutura de educação corporativa e nessas empresas a gente tem um conflito muito grande de gerações, né? E Uhum. muitas vezes aqueles gestores que estão ainda no topo, né, das organizações, né, são aqueles gestores com ainda modelo da geração baby boomer, da geração que ainda tem o modelo comando e controle muito enraizado, né? Como que é isso no teu ponto de vista? Eu também vou contribuir contigo, mas eu quero primeiro te ouvir, né? Uhum. Qual que é a tua percepção no processo de aprendizagem desses gestores, né? Porque a minha percepção é que existe uma resistência muito grande, principalmente aquelas organizações mais conservadoras, né? E quais são qual que é o teu ponto de vista em relação a isso, em relação aos principais desafios com esse público em específico? Tá. Vocês estão me escutando bem porque tá cortando para mim, tá? Tá me escutando? Bom, vamos lá. Não é um processo simples, Adriano, nenhum processo fácil. E quanto maior a organização, mais desafiador é, né? Esse processo. Eu, na minha opinião, o processo de educação corporativa ele é um processo de construção, né? Eu até tinha pensado em desenvolver as ações das empresas, né? O que as empresas têm que fazer para chegar nisso que você está falando, né? Em ações de curto, médio e longo prazo. A gente não vai construir, eu acho que toda essa situação da pandemia agora, do isolamento social, ele provocou muito as empresas, né? Eu tenho até visto muita publicação, muitas assim, nesse ponto o isolamento ele tem sido muito rico a própria pandemia gerou porque eu não consigo acessar, eu não consigo tempo para acessar todo o conhecimento que está disponível aí, né? Tem muita live, tem muito treinamento, tem muita coisa muito rica sendo oferecido, né? Nesse tempo a gente não tem nem consegue acessar tudo que está disponível, né? E eu tenho visto muito, claro que eu acabo focando na educação corporativa, muita gente falando assim, agora é hora do digital learning, é hora do e-learning e tal. Isso é uma verdade, Adriano, mas isso não é simples de fazer, né? Então, aquelas organizações, né, que são comando e controle, aquelas organizações que nunca faziam nada nesse sentido, elas não vão conseguir fazer isso tão rapidamente, porque isso é algo que se constrói dentro das organizações, né? A gente não consegue fazer isso. Eu acompanhei alguns processos de implementação de estruturas que já tinham uma boa estrutura presencial, já faziam muita coisa no presencial, e começaram a fazer essa migração para também oferecer educação à distância, né? E são processos que duram um ano e meio, para que a gente consiga começar a colocar alguma coisa de qualidade no ar, porque esse é um cuidado que a gente vai ter que ter nesse momento, né? Não é transformar aquilo que eu faço no presencial e colocar isso no online, isso não vai funcionar. As pessoas não vão aprender desse jeito, porque O existe nível toda de uma interação é metodologia. diferente, né? Parece, né, que assim, não, mas então eu pego aquelas lâminas lá que eu trabalhava no presencial e eu coloco isso online, né? Isso não é educação à distância, isso não é educação, não é e-learning,
né? Porque eu preciso ter toda uma outra preparação desse material que vai para lá, por quê? Porque nesse caso, quando eu faço uma educação presencial, eu tenho um apoio do facilitador ali, né? Do multiplicador, do tutor, do professor, seja o nome que a gente vá dar lá para quem está conduzindo o processo de aprendizagem. No caso da educação à distância, eu não tenho esse papel, a não ser que eu faça educação online mesmo, né? Que eu esteja promovendo um momento síncrono, onde eu tenha lá o educador junto com o aluno e eu possa fazer uma interação. Mas a maioria das empresas não vai fazer isso. A maioria das empresas vai preparar material, né, de e-learning para que as pessoas, no seu tempo, né, quando elas tiverem disponibilidade, quando elas precisarem acessar aquele conhecimento esteja disponível. Né? É Então verdade. não é simples chegar nesse ponto, porque se precisa toda uma construção, inclusive de mudança de cultura, porque as pessoas também não estão acostumadas a ser autodidatas, né, ou autodeterminadas no seu aprendizagem. Ainda tenho, eu percebo que é necessário uma mudança de mindset, né, quando a gente chama, né, se refere a essa mudança cultural, uma mudança de mindset de três públicos. Dos líderes, né, porque os líderes, eles precisam ser mais protagonistas no processo de aprendizagem das suas equipes. Então, eles Uhum. precisam promover a aprendizagem. Hoje a gente, né, eu presencio isso nas organizações, quando a gente faz treinamentos presenciais, os líderes têm muitas vezes resistência de liberar as pessoas para ir para o treinamento. Né? Ó, com certeza. Porque o Talvez treinamento está gastando esse tempo, seja um né? Está perdendo dos tempo. maiores fatores de impedimento, né? Então você imagina assim, se ele que já não tem responsabilidade direta no processo de aprendizagem, ele não se disponibiliza a liberar as pessoas para ir para o treinamento, para um treinamento, e não importa se ele é presencial ou à distância, porque se ele for à distância, ele também não vai, né, disponibilizar tempo para as pessoas aprenderem ali na plataforma que a empresa disponibilizar. Você imagina ele se sentir responsável pelo processo de aprendizagem e qualificar Sim. essas pessoas, né? Ô, Eliette, aí tem um ingrediente que eu vejo como importante para que a gente possa também apimentar um pouco esse ponto que você está trazendo, né? Que é a crença no processo de desenvolvimento, né? Uhum, Então, à medida que você tem uma liderança que não acredita, que não libera um funcionário para ir para um treinamento, para um processo de desenvolvimento, tem aí uma crença que esse negócio não funciona, uhum. né? Que o processo de aprendizagem não vai trazer ganhos para a organização, né? Ou para aquele gestor em si. E eu queria, assim, aí vem uma dúvida. Será que o gestor não libera porque ele não acredita ou que ele, de repente, ele tem medo que essa pessoa se torne melhor que ele e possa fazer sombra? Né? O que envolve, dentro da tua experiência, esse cenário construído na cabeça de um líder que não libera as pessoas para um processo de desenvolvimento? Adriana, na minha percepção, tem as duas coisas, tá? Tá? Eu tive algumas empresas que entraram em contato comigo agora nesse meio tempo. Elas disseram, Eliette, o que eu faço com tudo aquilo que eu tinha planejado para o treinamento para esse ano? Porque isso foi água abaixo, né? Eu disse assim, põe tudo isso de lado, não te preocupa com aquilo que foi planejado. Aquilo foi planejado por um contexto, a gente está em outro contexto agora. Né? Conversa com os líderes, tenha uma conversa muito próxima com os líderes e entenda quais são as dores que esses líderes estão tendo nesse momento. Tá? E aí veja como a área de educação corporativa pode ajudar os líderes com essas dores. Né? Tem alguns líderes que não estão conseguindo conversar com as suas equipes, que as equipes estão em pânico. Tu até comentou a mesma coisa, isso que gerou o projeto Travessia. Isso está acontecendo nas organizações também. Bom, então, como a gente pode ajudar esses líderes a ter conversas,
né, assertivas com essas pessoas nesse momento. Então, essa é a tua necessidade. Se essa é a dor, esquece tudo aquilo que estava planejado e foca na dor do momento, porque o contexto mudou, ele mudou rapidamente. Isso é aprendizado ágil, né? É adequação ao contexto. Ontem eu ainda estava assistindo um treinamento e fez uma analogia, né, dos tempos atuais com os tempos antigos, digamos assim, né, que nem são tão antigos assim. E aí uma analogia foi do Fusca. O Fusca foi lançado em 1935 e ele continuou praticamente inalterado até 1996, quando ele saiu de linha. Foram quase 60 anos. Isso não existe mais, né? Eu trabalho só com educação corporativa já há 8 anos, praticamente, e eu sinto muitas vezes que eu só sei um pingo, né? Eu só tenho acesso a um pingo de tudo que envolve o que é educação corporativa, né? E eu sou uma pessoa, assim, que estuda bastante, eu me considero uma pessoa que sempre busca estar atualizada, e eu considero que eu só tenho um pingo de conhecimento dentro desse universo, porque tem muita coisa, tudo muda muito rápido, né? Tem muita informação aí, né? Então, num primeiro momento, cuidar das dores. E aí, vindo agora, só para pegar a tua pergunta, né? Se existe um medo dos gestores em informar pessoas ou se às vezes o processo não tem valor. E aí, depois que essa turbulência passar, que eu resolver as dores momentâneas dessas organizações e ver o que a educação corporativa pode fazer por isso, o segundo momento é fazer muito bem feito o básico, tá? Eu vejo, Adriano, muitas organizações que só fazem o presencial, né? Elas ainda estão distantes por uma série de motivos de microlearning, de agile learning, né? De e-learning, de todas essas questões mais tecnológicas, digamos assim. Mas mesmo assim, elas ainda têm muita dificuldade para fazer bem feito o presencial, tá? Então, o que eu falo, né? Aí eu considero 3 coisas que são fundamentais. A primeira, Adriana, é um bom diagnóstico, tá? Muitas vezes as áreas de treinamento, elas recebem os pedidos da gestão, né? E elas não analisam aprofundadamente se aquilo realmente é necessário naquele momento, né? Se elas realmente precisam fazer aquele treinamento, se aquilo que está sendo sentido como problema naquele momento pode ser resolvido por treinamento e desenvolvimento, porque existem muitas outras mazelas organizacionais disfarçadas em treinamento e desenvolvimento, né? E aí você faz uma ação de treinamento e desenvolvimento e aquilo não vai resolver. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma formação no ano passado em São Paulo, e aí uma pessoa disse assim, olha, a gente começou a aprofundar os diagnósticos na nossa organização, né? Realmente assim, quando vinha uma demanda, ir lá entender, mas por que tem essa demanda? Né? Qual é a performance que a gente quer melhorar nas pessoas se eu entregar esse treinamento? E começou a aparecer muitos problemas de gestão aí, né? Problemas administrativos, problemas de indicadores, problemas de processos, né? E aí, um dia, a administração dessa empresa chamou as analistas de treinamento e desenvolvimento e disse para elas assim, daqui para frente, vocês parem de fazer diagnósticos e façam só aquilo que a gente mandar vocês fazer. Nós não queremos Uau. mais que façam diagnóstico. Olha só, Eliette, deixa eu te falar uma coisa super importante sobre isso que você está dizendo. Eu tive uma conversa com o Gustavo Leme, que foi um dos 5 RHs mais admirados do Brasil o ano retrasado, ou ano passado, acho que o ano retrasado. Foi considerado lá os top 5 ali quando tem o top of mind, né, dos RHs, enfim. E o Gustavo trazia uma questão importante no nosso bate-papo, né? O Gustavo foi meu gestor na Grendene, né? Foi ele que me trouxe para a Serra Gaúcha. E o Gustavo, ele trouxe um tema muito importante que tem muito a ver com isso que você está falando, né? Que é sobre a infantilização da mão de obra,
Né? Uhum. Então, se você parar para analisar, e eu concordei muito com ele nesse processo, que assim, nesse momento, quando você traz um ingrediente como esse que você está falando, né, que ó, você para de fazer diagnóstico e faz o que a gente precisa, o que a gente quer, o que é que faça, eu estou colocando você da área de treinamento e desenvolvimento num processo desse. Né, de infantilização. Então, eu estou ali para apertar botão, eu não estou ali para Uhum. identificar qual é o problema, eu não estou ali para contribuir com a solução, até porque fazer uma proposta para que essa dor seja sanada ou melhorada, porque às vezes, dependendo da dor, ela é algo que você, talvez seja até crônica e que você não consiga eliminá-la, mas você pode suavizá-la. Né? Uhum. Então, talvez esse processo de infantilização da mão de obra remete a isso, a ausência de autonomia, a ausência de confiança, a ausência de cocriação, né? Uhum. Então, e isso tudo transforma esse momento da, dessa relação da área de educação, da área de treinamento e desenvolvimento, com uma relação de choque, não de sinergia, né? de contribuição para o negócio. Por isso que eu sinto que a área de RH, eu estou em RH há 20 anos, e há 20 anos eu escuto que RH precisa ser estratégico. E quando, se a gente mantiver esse mindset fixo, né, que foi o que você falou anteriormente, a tendência é que a gente nunca, o RH será uma área estratégica que vai contribuir para a evolução do negócio. É que nem todas as empresas têm nível de maturidade para isso, né, Adriana? E a maturidade é uma coisa que a gente constrói dentro da organização. Organizações que são muito comando e controle, como você falou, de repente elas nunca vão deixar de ser comando e controle, por mais esforço que a área de RH faça dentro da organização. Né? A gente não, às vezes não tem poder para mudar uma organização, né? Todo um sistema, toda uma cultura de uma organização. Por isso que eu comentei lá no início que é um processo lento, né? Não é a gente não muda o mindset de uma empresa inteira em pouco tempo, a não ser que seja uma empresa muito pequena ou empresas que já são constituídas nesse sistema, como empresas da área de tecnologia que já têm um mindset ágil, colaborativo, né? Que até porque tem um público muito jovem que já vem com isso, assim, já vem com essa questão de colaborar, né, de conhecimento é para ser compartilhado, não é fonte de poder ou fonte de, né, de manutenção de um cargo, enfim, né? As pessoas já têm muito mais essa ideia de compartilhamento, de colaboração. Né? A gente pega as pessoas aí dessa faixa de idade, dos seus 20 e poucos anos, elas têm muito isso, né? A própria questão da posse, né? Não, eu não preciso ter um carro, eu não preciso ter uma casa, eu posso compartilhar isso, eu posso alugar, eu posso, enfim, né? Mas e você imagina empresas que têm 60, 70, 80 anos, e mesmo que o fundador não esteja mais lá, a gente sabe que a cultura, né? A persona dessa pessoa é muito forte dentro da organização, então não é simples, né, de mudar. Mas eu só queria, Adriano, antes de fazer a próxima pergunta, se tu me permitir, Hum. né? Então, assim, o que eu percebo que as empresas elas precisam fazer muito bem feito o básico, tá? E quando a gente fala muito bem feito o básico, é fazer um bom diagnóstico, entendendo exatamente qual é a performance que eu preciso melhorar nas pessoas, o que as pessoas precisam fazer diferente e melhor depois desse processo de aprendizagem, porque só assim eu consigo construir treinamentos assertivos. Né? Então, assim, eu tenho problemas de comunicação na minha equipe. Vamos dar um exemplo simples, né? Mas qual é exatamente a performance que o que as pessoas precisam fazer exatamente melhor ou diferente depois que elas passarem por esse processo de aprendizagem? Porque às vezes a gente tem tendência, vou usar uma analogia, de oferecer uma pizza inteira num treinamento, mas as pessoas só precisam de uma fatia delas. É só aquilo que está fazendo falta. Então a gente consome o tempo das pessoas para trabalhar um conteúdo que elas nem precisam, né? E aí acaba que fica essa sensação para as lideranças de que o treinamento não tem efetividade, e ele não tem mesmo,
porque eu não fiz um diagnóstico bem feito. Né? E aí eu vou para uma sala de aula, Adriane, eu vi você falando isso em outras lives com o Fabiano e com o Felipe, eu vou para uma sala de aula onde o conteúdo é despejado em cima das pessoas, né? Onde eu ainda tenho a crença de que as pessoas aprendem ouvindo alguém muito conhecedor falar sobre as coisas, né? Então, não é assim que as pessoas aprendem. O adulto não aprende ouvindo, o adulto aprende fazendo. Né? Então, eu vejo que os próprios treinamentos corporativos, muitas vezes, eles não respeitam os 4 princípios da aprendizagem de adultos, que é disposição, né? Aquele assunto precisa ser relevante para mim, eu preciso perceber que faz sentido, senão eu não me engajo no processo de aprendizagem, né? Eu preciso experimentar, então eu preciso agir, não ouvir, né? Então um treinamento ele tem que ser 90% dele prático, porque senão não faz sentido para as pessoas aquilo. Eu preciso levar em consideração a experiência das pessoas. Adultos não são papel e não são folhas em branco, eles querem compartilhar e querem interagir com as outras pessoas, e eu preciso oferecer autonomia. Né? Eu trabalho muito, Adriano, com formação de multiplicadores, tá? Muito, é o meu carro-chefe, né, na empresa. E quando a gente fala de treinamento comportamental, né, formação de lideranças, formação de equipes e tal, isso já é algo muito mais disseminado, já se tem clareza de que as pessoas precisam vivenciar aquela situação, para que elas possam mudar, né? Porque o que é aprender? Aprender a se transformar, aprender a mudar, né? Eu só posso dizer que alguém aprendeu quando a pessoa mudou alguma coisa, né? Ela adquiriu uma habilidade que ela não tinha antes, ou aperfeiçoou uma habilidade ou um comportamento, né? Porque senão ela não aprendeu efetivamente. Mas normalmente, as empresas que me chamam para fazer a formação de multiplicadores, elas precisam que as pessoas multipliquem um conhecimento mais técnico. Né? Eu não tive nenhuma situação onde a formação de multiplicadores era porque aquela pessoa ia formar outros líderes ou porque aquela pessoa ia formar equipes. Normalmente é porque são conhecimentos internos da organização que ela precisa disseminar. Então, ela é da área de engenharia, de segurança do trabalho, né? O próprio recursos humanos, marketing, enfim, todas as áreas. E quando eu digo para eles, né, quando a gente começa a trabalhar com eles, né, e eu digo assim, vocês vão ter um desafio, porque vocês não vão usar lâminas mais, né, vamos esquecer que o PowerPoint existe, né. Se vocês quiserem usar, vocês podem usar ele para reforçar um conceito, vocês podem usar ele para apresentar uma pergunta provocadora, para introduzir a atividade que vocês vão fazer, mas vocês não podem usar para passar conteúdo. Não, mas isso não é possível. Eu não É tenho verdade. como, né? Eles me dizem que eu não tenho como ensinar matemática ou engenharia, né? Questões de engenharia sem apresentar conteúdo. Isso daí é Eu digo, mindset fixo, né? e daí eu digo para eles, essa é a disrupção, essa é a provocação que eu vou fazer para vocês e aí lá quando a gente chegar lá no final, eles dizem assim, Eliette, eu não acredito. Eu não consigo acreditar que aquilo, as minhas 100 lâminas de PowerPoint se transformaram em 10, onde eu só apresento conceitos principais para reforçar e o resto eu transformei tudo em atividade. E as pessoas ficaram executando, né? Porque aí tem uma questão do facilitador e eu percebo também, Adriano, que quanto mais aquilo é uma profissão, digamos assim, né? Porque dentro das empresas eu pego aquele cara da engenharia, por exemplo, que foi convidado para ser multiplicador, mas eu pego aquela pessoa que é instrutor de profissão, né? Ele só faz isso dentro da organização, digamos assim. E quanto Uhum. mais isso é uma profissão, mais resistência tem de fazer, Aham. de fazer essa mudança. Por quê? Porque eu estou no controle naquele momento como facilitador, né? Se são as pessoas que executam e eu fico ali só facilitando, será que eu não vou ser descartado?
Porque se os É, holofotes saem para mim e vão para o aluno, né, vão para o aprendiz que está lá, daqui a pouco eu não sirvo mais, as pessoas vão estar aprendendo por conta própria. Então, quanto mais, né, a pessoa depende daquilo, mais ela quer estar no centro do processo de aprendizagem. E aí a gente vai pensar, Adriano, pensa assim, as empresas têm uma dificuldade para fazer isso. Né? E não só, eu trabalhei no ano passado com uma empresa. Eu fiz várias turmas de formação de multiplicadores com eles, e eles me disseram assim, Eliette, nós temos inclusive no mercado dificuldade de contratar profissionais que tenham essa mentalidade. A gente ainda vê muito instrutor profissional, pessoas que trabalham nesse mercado, né? E que vem aqui passar conteúdo, né? Então, imagina, nem pessoas que são profissionais dessa área a gente conseguiu mudar o mindset, né? Então, você imagina que se as empresas têm dificuldade para fazer um presencial, que os líderes percebam que tem valor, né, que realmente muda, você imagina falar em todas essas questões à distância. Isso está muito longe para muitas organizações. Isso tem que ser algo que levar um tempo para ser construído, né? Não é rápido assim que a gente vai construir toda essa mentalidade, né? eu concordo, Eliette, contigo, mas eu vejo também que existe uma tendência de mudança muito forte, né? Porque, lógico, nós nunca vivemos uma situação como a gente está vivendo hoje, né? Talvez o que mais se assemelha a uma guerra é isso que a gente está vivendo hoje, né? Uhum, E quando acontece qualquer guerra, seja ela uma guerra civil, seja ela uma guerra global, a gente sabe que existem algumas etapas que elas são puladas, né? Mas eu vejo que ao uhum, mesmo tempo a gente está indo para uma quarta revolução industrial, quer dizer, a gente está indo, não, nós já estamos na quarta revolução industrial e tem empresa que ainda não venceu a segunda, não chegou na uhum, terceira. Então, assim, o que eu vejo é que essas empresas que têm esse mindset tão enraizado, tão fixo, que a tendência delas é acontecer o que aconteceu com a Olivetti. Eu já trouxe esse exemplo numa outra live, mas eu vejo ele super pertinente agora, que assim, quando a IBM foi lançar o computador pessoal, né, que depois se transformou nos os PCs da IBM, ela foi buscar o quê? Ela falou assim, eu vou buscar um parceiro que tem uma baita tecnologia na parte de teclados. E quem que era a maior uhum, referência global em teclados? Era a Olivetti. Então a IBM uhum, chegou, propôs para o Olivetti o quê? O pessoal do Olivetti, vamos fazer o seguinte: eu venho com toda a parte do hardware, né, ou seja, do monitor, processador, tal, esse tipo de coisa, e você vem com a tua tecnologia do teclado, a gente junta isso, tal, faz uma joint venture e depois a gente, né, coloca no mercado um computador pessoal, né? uhum, Então, aí o que que aconteceu? A Olivetti virou e falou assim, cara, esse negócio de computador não vai dar certo, né? E por isso que os jovens não sabem o que que é Olivetti, né? uhum, Porque esse mindset fixo aconteceu, né? E ele está presente. Então tem muita empresa que eu vejo que o processo de um e-learning bem estruturado, ele demanda sim, né, Eliette, um tempo de construção, de identificação, mas o fato de se migrar e entender que o processo de aprendizagem ele é super importante para a evolução organizacional, ele é algo que não pode esperar mais. Porque uhum, hoje o rapaz que está dentro do quarto dele trabalhando pode inventar alguma coisa que quebre uma organização que não se preparou para o futuro. Uma uhum. organização que não está atenta ao que está acontecendo. E a gente tem um monte de Olivetti no Brasil, um monte, né? Um monte de empresas como a Olivetti pensando como isso. Por isso, eu quero até aproveitar isso que eu estou dizendo e depois eu te passo a bola, porque a Vânia fez uma pergunta aqui
Né? Ela falou assim: vocês concordam que a cultura e a educação corporativa estão diretamente ligadas? Eu não tenho dúvida disso, né? Porque se a Uhum, cultura da organização for uma cultura conservadora, né, uma cultura que não permite que tenha aquele top-down, né, onde uhum. manda quem pode, obedece quem tem juízo, O esse comando me? perfil. Aqui na Serra o pessoal fala muito isso, né? Quá comando mim. Então, esse modelo de empresa está fadado à morte. Ele pode ter dinheiro, ele pode se sustentar pelo caixa que ele fez durante muito tempo, porque deu certo até agora, não significa que vai dar certo daqui para frente. Não Uhum, significa, né? uhum. O que você pensa disso tudo? Eu vejo por duas vias aí, tá? Aí que entra a questão da aprendizagem ágil, tá? Que as áreas de treinamento, mesmo que elas ainda não tenham toda essa possibilidade de inovação, tá? Tem duas coisas que elas podem fazer. Primeiro é começar a trabalhar com sprints. Se a gente pega as metodologias ágeis, elas falam sobre isso, tá? Então, assim, o que uma organização pode fazer? As coisas mudam muito rápido, né? A gente viu essa pandemia nos mostrou assim, claro que é algo, né, dentro do último século, uma situação muito específica, mas mostra que as coisas podem mudar muito rápido, tá? Então, assim, abandonem os seus levantamentos anuais de treinamento e trabalhem com sprints de aprendizado. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer independente do recurso que a gente usar, independente dele ser virtual, dele ser presencial, eu trabalhar com sprints de conhecimento, que seriam o quê? A cada 60 dias, por exemplo, né, eu vou trabalhar com mini planos de treinamento anual, né, vão ser bimestrais, né, digamos assim. Então, eu vou olhar para quais são as necessidades da organização para os próximos 60 dias, para os próximos 60 dias, para os próximos 60 dias. Isso é a lógica das metodologias ágeis, né? Eu não vou deixar de ter um projeto longo, mas ele é dividido em sprints, né? O que a gente pode chamar também, dentro das organizações, de uma jornada de aprendizagem. Né? Então, Sem jornadas dúvida. curtas de aprendizagem. Bom, qual é a necessidade do momento? Então, a necessidade do momento é essa, né? Eu vou definir uma forma de treinamento, e aí eu não, no formato, o importante é o objetivo final, qual é a performance que eu preciso melhorar, e não o meio que eu vou utilizar, se vai ser presencial, se vai ser à distância. Quem só puder fazer presencial, vai para o presencial. Quem tiver recursos para usar mecanismo à distância, utiliza, né? Que já tem uma cultura mais desenvolvida para isso, não importa o meio, importa, né, a performance que eu quero desenvolver. E constrói jornadas curtas. Quando eu falo de jornadas curtas, é a ação de treinamento e acompanhamento, porque não adianta eu treinar, né, e esse é o terceiro elemento lá que eu estava falando do que as empresas precisam melhorar, é diagnóstico, é como elas entregam o treinamento, independente dele ser presencial ou à distância, e o terceiro, a garantia de que aquele conhecimento está sendo colocado em prática. Porque as pessoas saem da sala de aula e elas são abandonadas à própria sorte, ninguém mais olha se aquele conhecimento está sendo colocado em prática. O gestor não olha, não tem um tutor, né, não tem o próprio instrutor de treinamento que deu né, que trabalhou aquele treinamento, ele poderia ser responsável. Quando eu trabalho as formações de multiplicadores, e a gente termina a parte presencial, a parte da sala de aula, que é uma sala de aula totalmente ativa, né? Eu estou muito pouco presente, quem trabalha mesmo são os alunos, eles precisam desenvolver um projeto, eles precisam criar um treinamento, né? E aí depois eles precisam colocar em prática esse treinamento. E eu muitas vezes, quando a empresa tem recursos, ela me contrata para fazer isso, né? Senão a área de RH fica responsável por isso. Mas ela garante que aquele treinamento que ela investiu, aquele investimento que ela fez ali foi no presencial, mas pode ser no online, que ele seja colocado em prática. Então, quando a gente fala em sprints ou em jornadas, a gente precisa não garantir só que o treinamento foi bem sucedido, mas que as pessoas aplicaram aquele conhecimento. E alguém precisa dar suporte, porque é no momento que as pessoas põem em prática, no local de trabalho, é que surgem as dúvidas. Por mais vivencial que seja
uma sala de aula, ela tem um ambiente protegido, né? Ela é um ambiente de aprendizagem, ela não é o contexto real, ela não tem várias outras variáveis acontecendo ao mesmo tempo. Então, as dúvidas ou as dificuldades, elas vão surgir quando a pessoa sair da sala de aula presencial ou à distância e forem colocar aquele aprendizado em prática. E aí, quem dá suporte para essas É pessoas, verdade. né? Quem esclarece dúvidas, né? Quem ajuda. Tem um livro que é chamado As 6 Disciplinas, que transformam educação em resultados, que eles falam em aprendizado sucata, tá? O que é o aprendizado sucata? Se estima que somente 16% daquilo que as pessoas aprendem é colocado em prática. Que 84% de tudo aquilo que as empresas investem em educação se transforma sucata. É lixo, as pessoas não colocam em prática. Tá? E aí eu não estou falando do meio, nem estou falando de tecnologia, ou é presencial ou é à distância. Eu estou falando de tudo aquilo que elas aprendem, elas só aplicam 16%. 84% é sucata. Ou seja, de cada R$ 100 que a empresa investe em educação, 84 ela joga no lixo. Por quê? Porque ninguém acompanha esse aprendiz na hora em que ele coloca o aprendizado em prática. Né? Então, isso é uma questão que as empresas podem ficar atentas, né? E outra questão, sim, é começar a incentivar, começar a formar gestores, né? Quando eu pego organizações, elas me dizem assim, Eliette, mas eu não consigo mudar a cultura dessa empresa, isso é muito difícil. Eu sempre pergunto para elas assim, quem é teu gestor mais disruptivo? Né? Quem é aquele gestor assim que topa tudo? Né? Aquele que se tu propor algo, ele vai dizer assim, eu tô dentro, eu quero ser a pessoa que vai encabeçar esse negócio aí, né? Pega esse gestor e começa a usar, né, a área dele para gerar situações inovadoras de aprendizagem. Trabalha ele para ser uma pessoa que permite colaboração e participação, né? Porque nem todo gestor, e aí eu acho que esse é um dos grandes problemas, Adriano, na questão da aprendizagem, é que o erro não é bem-vindo. E a gente não tem como falar de aprendizagem colaborativa em ambientes onde as pessoas não podem errar, porque errar faz parte do processo de aprendizagem. Então, pega aquele gestor que permite o erro, né, que está sujeito a se expor, que não é aquele que tem medo, né, de que alguém vai tomar o lugar Uhum. dele, que é a pessoa mais aberta para isso, e começa a implementar microlearning, desculpe, né, dentro dessa organização. Algumas outras metodologias têm tantas, né, aprendizagem por projetos, né, aprendizagem baseada em problemas, design thinking, né, fóruns de discussão, blogs, É tem tantas verdade. coisas que a gente pode fazer de colaboração. Começa Kanban, né, que é algo também que vem das metodologias ágeis. Começa a trabalhar esse gestor. Quando os outros começarem a perceber, opa, o que está acontecendo ali naquela área, né, que está tendo resultado, eles vão querer vir para a área deles. Então, a gente não consegue mudar a empresa toda de uma vez só, mas a gente consegue pegar um gestor que se prontifique a ajudar a organização nessa mudança e começa a gerar mudança por ele, né? É um pouquinho do movimento pela inveja. E não está funcionando melhor lá na outra área, né? Eu quero saber o que o cara lá está fazendo para ter resultado Ô, melhor. Eu quero Eliette, trazer eu para vou minha ser também. um pouco mais ousado nisso, né, que você está dizendo, porque assim, se você tem esse mindset, né, não estou falando de você, Eliette, mas estou falando quem está assistindo a gente, porque eu sei que você tem um mindset de crescimento, né, é, mas se você que está assistindo a gente tem esse mindset de crescimento, e aí teve uma coisa interessante que a, a Elisa colocou aqui,
né? E a Vânia também, não, a Vânia, a Elisa colocou primeiro falando assim, os multiplicadores também podem ser formados para cascatear os valores, né, de uma empresa e sua cultura para que se torne uma prática no decorrer do tempo. Sim, podem, né? A Cris disse que a live está excelente e tal, beleza, mas eu quero trazer aqui, teve outra pessoa que também fez um comentário, a Vânia, né, traz aqui que a perfeita sprint de educação colada na estratégia da empresa é igual a RH estratégico, igual a retenção e atração de talentos. Eu concordo e a Elisa depois fala exatamente, para uma empresa ter a cultura criativa é preciso permitir o erro, pois faz parte do aprendizado e aprimoramento. E aí eu falo o seguinte, né, Eliette, se as pessoas que têm um mindset de crescimento e começam a enxergar muitas barreiras, né, por mais que você tenha, assim, às vezes, um ou outro gestor, a mudança de cultura, quando a empresa, aí é uma opinião, quando a empresa não está disposta a ter uma mudança cultural, é quando você gasta muita energia, sabe, fazendo uma coisa que talvez não dê resultado. Então, eu vou dizer assim, do meu ponto de vista, a primeira coisa, se seu chefe não deixa você ter resultado, né, se ele tem um mindset fixo, tenta trocar de chefe. Agora, se é a empresa que não permite o teu processo criativo, o teu processo de crescimento, o teu processo de implantação de coisas mais disruptivas, meu, troca de empresa. Né? Ah, mas na região que eu moro, Adriano, não tem empresa que faz esse tipo. Abre a sua, sabe? Então, a questão é o mindset de crescimento tem muita oportunidade. Tem muita gente querendo crescer. Então, toma cuidado para você não estar gastando também muita energia numa coisa que pode não render fruto. Acho que é essa questão até que Eliette trouxe lá no início, o diagnóstico começa com um diagnóstico do teu ambiente, onde você está. Ele é um ambiente de aprendizagem, é uma empresa que quer entrar no modelo de empresa que aprende ou não? Então, essa leitura, primeiro, eu vejo que é importante você fazer essa autorreflexão. Eu sou uma pessoa aberta ao processo de aprendizagem? Né? Segundo, a empresa que eu estou é uma empresa, ou meu chefe, a minha área, né? Comece a fazer primeiro contigo, depois quem está à sua volta e depois você expande. Né? Depois você faz tudo isso, essa leitura, aí talvez você consiga direcionar isso de uma forma muito mais consistente, né, Eliette? Porque a partir daí você vai ter ação que tenha resultado. Então, aí você vai desenvolver um bom diagnóstico, você vai apresentar soluções e usando a metodologia dos 6Ds que Eliette utiliza com maestria, né, você consegue efetivamente fazer assim, ó, da onde que eu quero sair para onde eu quero chegar. Né? Qual o resultado que eu espero com esse treinamento? O resultado que eu espero com o processo de desenvolvimento, que pode ser por sprints, pode ser por um processo mais longo, mais longo, né? Porque é isso. Porque existem processos, vamos imaginar lá desenvolver um gestor, né? Eu não desenvolvo um gestor num mês, né? Naquela jornada de aprendizagem. Eu preciso, de repente, um ano. Mas a questão não é que eu não vá promover um processo de aprendizado um ano. Mas eu preciso criar sprints de aprendizagem ou jornadas de aprendizagem dentro de um programa de longo prazo. Eu não vou para o módulo seguinte enquanto ele não aplica no seu local de trabalho, enquanto ele não adquiriu aquela habilidade, ele está aplicando junto com aquela equipe o módulo anterior. Então, vamos lá. O módulo é feedback. Enquanto eu não garantir que o feedback roda dentro da equipe dele, que ele já aplica aquilo e que ele já esclareceu as dúvidas, por que eu vou para o conteúdo seguinte? Né? Então, às vezes eu pego organizações que treinam todos os anos os gerentes deles, os gestores em feedback. Mas por que eu preciso treinar todo ano se as pessoas já passaram? Né? Então, aí vem aquela questão da percepção de que o treinamento né? não funciona, né? Tá, mas eu não vou mandar para o treinamento porque não funciona. Mas, claro, se eu faço todos os anos o mesmo treinamento, né? Com as mesmas pessoas, onde é que está o problema, né?
mas elas pedem todos os anos que elas não sabem. Então, eu não estou garantindo, né, que aquilo que as pessoas aprenderam, elas colocaram em prática. Enquanto elas não colocarem, elas não adquirirem essa habilidade no contexto, eu não vou para o módulo seguinte. Porque senão eu vou estar só despejando mais conteúdo e não estou criando competência. Né? Porque a pessoa se torna competente quando ela usa aquela habilidade no seu contexto de trabalho, aquilo funciona. Enquanto não funciona, ela não é competente naquilo, né? Então, por que que eu vou prosseguir, vou investir mais se ela nem fez a etapa anterior? Né? Então, quando a gente fala, né, não que eu vá fazer só microaprendizagens, né, porque o complexo não é mais importante. Não, esse complexo eu vou dividir em sprints. Isso é o contexto do ágil. Né, o Scrum é isso Uhum. dentro da TI, né? Em vez de eu olhar o projeto gigantesco, eu vou olhando ele em pedaços e vou garantindo que ele foi implementado. Então, isso as organizações podem fazer já, de imediato. Eu não preciso nenhuma tecnologia especial para isso. É só ter uma mentalidade ágil, né? De que as coisas mudam rapidamente. Eu tenho que garantir que esse aprendizado valeu a pena e eu estou colocando em prática ele na organização. Né? Legal. Eliette, olha só, pode não parecer, opa, pode não, não parecer para ti, mas a gente Mas o horário tá. já está terminando, porque faltam 4 minutos aqui para a gente finalizar, né? E eu quero, antes de finalizar, eu gostaria que você fizesse seu fechamento aí, né? Porque o Instagram Uhum. ele corta, não é porque eu quero parar de falar contigo, não, porque esse papo a gente vai longe, né? Mas 2 horas depois. é verdade. Principalmente quando a gente está numa fase de construção, né? Que é muito bacana. Bom, uma coisa super importante aqui que eu queria que você fizesse seu fechamento, deixasse seu recado, né? E depois eu faço um agradecimento final a ti, né? Para que a gente. E um convite para uma próxima. Então vamos lá. Bom, eu não é à toa, né, Adriano, que eu tô na área de educação, porque eu tenho uma crença muito grande nas pessoas, né? Pegando a tua fala anterior, assim, sim, eu acho que em nível individual, quando as pessoas veem que elas não têm oportunidade de crescimento, elas batem, 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 né? E se esforçam e a empresa não abre espaço, sim, eu acho que o profissional, ele deve buscar novos espaços, né, em outras empresas ou com a empresa dele, ou a gente não é a árvore, né, a gente não tem raiz, então a gente pode voar para longe, daqui a pouco para outro estado, para outro país, enfim, onde a oportunidade está. Né? Se a gente fosse para ficar no lugar só, a gente teria nascido com raízes, não com pés. Eu gosto de dizer isso. Então a gente pode ir para os outros lugares, mas isso em nível individual. Em nível de corporação, eu sempre tenho a crença de que a empresa ainda pode mudar. Né? Então, eu acho que as pessoas que estão na área de educação corporativa, elas precisam acreditar durante um tempo, pelo menos, nas pessoas que estão lá. Então, busquem olhar para dentro do processo de educação corporativa, né, para ver no que ele pode ser melhor, no que ele pode entregar de mais valor para a organização, e depois comece a trabalhar os líderes. Né? Quem sabe essas pessoas nunca tiveram oportunidade de ter um mindset diferente. Né? Às vezes elas cresceram naquele contexto, pô, o cara está 30 anos dentro da mesma organização, né? Ele não vai mudar. Quem sabe ele ainda tem a possibilidade de mudar. Pode ser que ele só nunca foi apresentado para uma realidade diferente, né? Então, assim, se eu esgotei todas as minhas alternativas de mudança, né, de imaginar que as pessoas podem ser melhores, aí eu posso desistir, mas eu acho que até então a gente precisa persistir e acreditar que o ser humano é capaz de aprender, né, e de adquirir uma nova mentalidade, uma nova visão das coisas, assim. Né? Então, para quem está aí, trabalha nessa área, acreditem, né? Acreditem que as pessoas são capazes de mudar, sim, né? De crescer e de aprender. Legal, Eliette. Então eu quero te agradecer, né, pela disponibilidade aí, para trocar esse bate-papo contigo, que sempre é uma, é uma discussão bacana, a gente consegue evoluir, nem percebe o tempo passar.
De novo, gratidão por participar comigo aqui, né? E fica um convite para uma próxima, nós vamos marcar uma próxima, mas eu quero convidar todo mundo que está acompanhando aqui, que no dia 29 de abril, né, nós teremos um encontro de pensadores contemporâneos, que eu, junto com o Ronald, João Sarati, Gustavo Leme e também Ademir Santos, cada um numa parte do Brasil. A gente vai receber o José Luiz Tejon, autor do livro Guerreiros Não Nascem Prontos. Os 5 vão conversar com o Tejon a respeito desse momento, né, onde esse livro dele faz tanto sentido, né? Então, vamos aproveitar, vai ser um evento mensal e começa agora no dia 29 de abril. Eu espero vocês com as inscrições, depois eu passo mais detalhes. Eliette, obrigado novamente, um beijo no coração. A gente se vê em breve, tá Obrigada. bom? Tchau, Tá pessoal, bom. até mais. Tchau, tchau. Obrigada.